Boa noite a todos, queridos amigos do Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui nesse canal para trazer os estudos como toda quinta-feira. E nessa quinta-feira estaremos trazendo os estudos trabalhadores da última hora. Que o Cristo Jesus, esse amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando, nos dando força e coragem para prosseguirmos a nossa jornada, na nossa caminhada, nesse planeta que nós estamos vivenciando, esse planeta de provas e de expiações, Senhor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, permita-nos, Senhor, que na noite de hoje estejamos todos unidos e reunidos no mesmo pensamento, na mesma vibração, de amor, ligado aos seus roseiros queridos da caridade, do amor e da paz. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito bem, queridos amigos, é um prazer mais uma vez estar nesse canal, partilhando com vocês as considerações, essa doutrina de amor que o Cristo Jesus nos deixou como seu Consolador prometido. E na noite de hoje estamos trazendo os trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 20. E o Mestre Jesus nos traz uma parábola, né, para fazer menção a justamente isso que ele queria se posicionar e colocar os trabalhadores da última hora. Quem são os trabalhadores da última hora? Então, ele começa com a parábola da seguinte maneira: o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada, a fim de assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e eu os pagarei o que for razoável. Eles foram, saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à 10ª hora, encontrou ainda outro que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram-lhe que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos, e indo até os primeiros. Aproximou-se então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhe dais tanto quanto a nós, que suportamos o dia de calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é, então, lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Essa parábola do Cristo nos deixa um ensinamento profundo, né? E
uma música do Carlinho Conceição, que eu aconselho a todos que não conhecem, ouvi-la. Essa música é uma música linda e reflete, e ele traz justamente nessa música os trabalhadores da última hora. Eu vou me permitir ler esta música né? O escopo dela, mas gostaria que gostassem. Acessa o YouTube do Carlinho Conceição, pois essa música é muito bonita. A letra nos fala assim: somos arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas dos tempos de outrora. Somos do pão e do circo, das bíblias e dos vícios, nós mesmos agora. Somos, apesar das dores, os trabalhadores da última hora. Somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que o orgulho ignora. Somos gentios, doutores, escravos, feitores, senhores e senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Somos doces párias da nação, em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Somos sombras a caminho da luz. Quem já é do bem tarefeiro, sabe que o caminho é Jesus. Unamos os nossos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. Charrua está pronta, a terra está fecunda, últimos serão os primeiros, mãos à obra. Trabalhadores da última hora, somos trabalhadores da última hora. Então essa letra é uma letra que cai realmente, o Carlinho Conceição foi muito feliz com ela, quando ele consegue fazer todo esse arcabouço dentro dessa parábola que o Cristo Jesus nos traz, a parábola dos talentos. E a letra é muito bonita. Então eu aconselho. Então começamos, em cima dessa parábola, nós vamos começar a perguntar: quem são os trabalhadores da última hora que o Cristo nos coloca nessa parábola? São tão somente os espíritas? São todos os espíritas? Então, são tão somente os espíritas? Porque eu, às vezes, percebo que pessoas espíritas colocam assim: nós somos os trabalhadores da última hora. Eu peguei o vagão o último vagão do trem para seguir a Jesus. Mas será que nós somos os trabalhadores da última hora? São todos os espíritas só que são trabalhadores da última hora? Olha a pergunta. Será que os trabalhadores da última hora precisam ter grande carisma? Precisam ter inteligência fora do comum? Precisam ter uma mediunidade ostensiva? Precisam ter grande capacidade de liderança? Hein? Olha que pergunta. Para ser trabalhadores do Cristo, temos que ter um grande carisma? Nós conhecemos trabalhadores que se dão por caridade e amor, que não têm carisma nenhuma, né? São pessoas assim, serenas, tranquilas, ficam às vezes à margem, não se aparecem muito, mas têm um trabalho de caridade, de doação, de amor muito grande. Precisam ter uma inteligência fora do comum? Muito pelo contrário.
nós vemos as pessoas mais humildes e são as mais caridosas. Então, a inteligência também não é atributo para você ser um trabalhador da seara do Cristo. O trabalhador precisa ter uma mediunidade ostensiva, mediunidade, para ser seareiro do Cristo? Também não. Tem que ter uma grande capacidade de liderança? Momento nenhum. Então, essas condições, grande carisma, inteligência fora do comum, mediunidade ostensiva, grande capacidade de liderança, em momento nenhum, né? Ele continua. Os trabalhadores da última hora são pessoas comuns que se destacam unicamente pela sua boa vontade e pela fé desenvolvida ao longo de muitas reencarnações. São pessoas que vêm ao longo da caminhada. E se nós voltarmos, né, lá na música do Carlinhos Conceição, então são pessoas comuns que se destacam unicamente pela sua boa vontade e pela fé desenvolvida ao longo das muitas reencarnações. Então vamos voltar na letra um instantinho. Somos os arrependidos, os intercedidos de Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, das fartas bandejas, dos templos de outrora. Está falando da reencarnação nossa. Como espíritos imortais que nós somos, viajores do tempo, né? Indo e vindo nessas reencarnações, todas ao longo da nossa caminhada. Somos do pão e do circo, das bicas e dos vícios, lá do tempo de Nero, né? Lá do tempo do Cristo, há 2000 anos. Nós mesmos agora somos, apesar das dores, trabalhadores da última hora. Nós somos mediunidade, imortalidade da alma que chora. Nós choramos. As tais ovelhas perdidas, enfim recolhidas, que o orgulho ignora. Recolhido pelo Cristo Jesus, do seu manto de amor. Somos gentis, doutores, escravos, feitores, senhores e senhoras. Somos do céu devedores, os trabalhadores da última hora. Já fomos escravos, já fomos doutores, já fomos feitores, né? Mas continuamos sendo do céu devedores, pelo muito que nós pintamos e bordamos ao longo da nossa caminhada. Porque, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, não tem nenhum espírito que esteja encarnado nesse planeta que seja inocente. Todos nós estamos aqui inseridos na lei de causa e efeito e ação e reação. Então, somos doces párias em redenção, lágrimas benditas que imploram por misericórdia e perdão. Pedimos, imploramos para reencarnar, retornar a esse planeta, para parar as nossas arestas, para parar o que nós fizemos de errado no ontem, para nos dar, que o Cristo Jesus nos dê essa possibilidade, né? Somos sombras a caminhos da luz. Quem já é do bem, tarefeiro, sabe que o caminho é Jesus. Olha bem, que profundidade essa letra, ele estava muito intuído, né? Unamos esforços, trabalhemos juntos, a fim de que o Senhor encontre feita a obra. A charrua está pronta, a terra está fecunda, os últimos serão os primeiros, trabalhadores da última hora, os últimos serão os primeiros. E nós estamos levando ao longo do caminho do tempo, tentando encontrar esse Cristo Jesus dentro de nós. O convite vem feito e nos traz essa doutrina de amor,
como seu consolador prometido. Né? Não vos deixareis órfão, enviarei o meu consolador. E sem dúvida nenhuma, o Espiritismo é o consolador prometido. Porque ela atua, o Espiritismo é sem dúvida a ciência de libertação de consciências e de vida. Porque ela atua na causa das aflições humanas no nascedouro do Espírito imortal. E quem nos fala isso é o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, pelo nosso querido Ivan Pereira Franco, no livro Transtornos Obsessivos. Então, continuando, então nós vemos que nós viemos ao longo do caminho tentando nos modificar, né? Então, são pessoas comuns que se destacaram pela sua boa vontade. Hoje nós estamos aqui implorando o acréscimo da misericórdia do Pai que nos dá para atuarmos na sua seara de amor. Então, no decorrer da história, alguns grupos se sobressaíram nas questões ligadas a Deus e a espiritualidade. Os sacerdotes na antiguidade, Moisés e os profetas do Antigo Testamento, os pais do cristianismo, os sábios e grandes médios e líderes espirituais se destacaram ao longo da caminhada. Então, grandes médios e líderes espirituais. Então, alguns que adentraram esse planeta eram espíritos superiores, que reencarnaram em missão. Né? Em missão. Então, grandes médios e líderes espirituais. E nos lembramos, né, desses grandes médios e líderes espirituais. Aqui nos lembramos de Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Pierre Dominique, Albert Schweitzer, Francisco Cândido Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que vieram a esse planeta com uma missão específica. Né? Vieram a esse planeta com uma missão. Já eram espíritos que vieram preparados para se doar por caridade e amor. Pegamos a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, né? Quando ela... Pegamos Mahatma Gandhi, antes, né? Quando vai para a Índia, com aquele povo todo estrupiado, quando o exército inglês estava ali massacrando aquele povo, ele, se levantar uma arma, ele consegue dominar pela lei de amor, né, aos ingleses. Olhando para a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, né, quando ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, eu assisti a entrevista dela, de um jornalista, e me marcou profundamente essa entrevista. E o jornalista, no primeiro momento que ela ganhou o prêmio, ele perguntou a ela assim: Madre, a quem se atribui a esse prêmio? Um prêmio de 650 mil dólares, para ela era uma fortuna. E ela responde: meu filho, eu dou esse prêmio aos estropiados do mundo. O jornalista não entendeu muito aonde ela queria chegar. E ele entra com uma pergunta crucial a ela. E essa pergunta me marcou profundamente. Ela responde assim: meu filho, quando eu estou cuidando da ferida de um leproso, representa para mim estar cuidando do próprio Deus. Eu vi lágrimas, porque ali ela fazia na mesma palavra que Paulo de Tarso, no final da sua vida, se colocou: eu não vivo em mim, quem vive em mim é o Cristo Jesus. Depois, nós vamos pela caminhada, né? Nós temos Irmã Dulce, né, lá em Salvador,
onde tive o prazer de conhecê-la. Eu morei em Salvador 10 anos e conheci a obra daquela freira fantástica. Como a irmã Dulce, um trabalho maravilhoso de caridade e amor, deixou uma obra imensa, um hospital Santo Antônio fantástico, lindo, naquela obra. Eu vi aquela freirinha, todo aquele corpo, com a irmã Dulce, todo esquelético, pesando 50 e poucos quilos, arrastando homens numa maca sozinho, com 3, 4 vezes mais o peso dela. Ali se doando por caridade e amor, e deixou uma obra fantástica. O nosso querido Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres, né? Então, foram espíritos, né? O nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? O homem chamado Amor, que nos deixou 400 e poucos livros publicados, né? Trazendo a caridade, o amor, a doação, uma palavra de conforto, né? O meio de ligação do correio fraterno, né? Trazendo as mensagens desses espíritos todos, aquelas famílias que se encontravam lutadas, em dores, ou seja, se doando o tempo todo por caridade e amor. Então são espíritos, né? Dr. Bezerra de Menezes, né? 11 filhos, atendia pacientes, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, né? Nossa cidade. Ele atendia no consultório na rua da Constituição, né? E perguntava, o cliente subia, o paciente subia, e quando ele consultava e perguntava: meu filho, você tem dinheiro? Quando receitava os remédios, você tem dinheiro para comprar? Não, doutor Bezerra, não tem. Então passa na farmácia e pega, e entrega ao farmacêutico. E no final do dia tinha atendido 150 pessoas e tinha recebido os 10. Né? Então, o médico dos pobres. Mas quando chega no seu desencarne, recebido por Celina, quando acorda na parte espiritual e vê barulhos, né, do quarto que ele se encontrava, e pergunta a Celina quem é. Falei: vem cá, Celina, né, intercessora de Maria, né, leva ele na janela, e quando ele olha uma multidão de pessoas o aplaudindo, ele pergunta: quem são essas pessoas que me aplaudem? Não conheço ninguém. E ela responde: Celina, foram aqueles que você, ao longo da sua caminhada, que você atendeu gratuitamente, sem perguntar que eram, o que tinham, o que não tinham. São esses. Então, esses espíritos vieram ao longo da caminhada, né, em missão, e cumpriram as suas missões. Outros foram chamados apenas por suas qualidades especiais, sem elevação moral, né? Então, muitos foram chamados por suas qualidades especiais, mas não tinha elevação moral. Muitos desses se perderam pela vaidade, pelo orgulho e pelo poder. Né? Lembramos, e com isso, né, esses irmãos que se perderam ao longo do caminho, que tinham qualidades especiais, né, tinham mediunidade aflorada, né, que se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo poder. Conhecemos alguns ao longo do caminho, não vamos aqui declinar nomes, que trabalhavam na mediunidade, na caridade, mas o poder os subiu, o poder os minou, abriu um leque imenso para, como diz nosso querido Hermínio Miranda, os aborrecentes das trevas, e se entregaram e se quedaram, né? De novo, perderam a sua reencarnação, quando tinha um propósito de ali implantar o reino de Jesus, de caridade, de amor e de doação. Mas
o que é mais fantástico de tudo isso é que todos esses espíritos têm chance de se destacarem e se redimirem das suas tentativas que falharam ao longo do caminho. Vem pelo amor ou pela dor, conforme nosso querido Chico nos fala. Chico, o que nós estamos fazendo aqui, Chico? Perguntava o Chico Xavier. Ele respondia, meus filhos, nós estamos aqui desidratando, ou pelo suor do trabalho, ou pela lágrima da dor. Mas todos nós, por pior que seja, um assassino em potencial, um dia ele vai ter possibilidade de ser Cristo também, ao longo da eternidade. Que demore milênios, mas ele tem toda a possibilidade, através das reencarnações, indo e vindo, se melhorando cada vez mais. Então, na atualidade, quem são os trabalhadores da última hora? São pessoas comuns. Não têm grande conhecimento novo. Não têm poder de contagiar com energia positiva. Não são capazes de unir multidões em torno do ideal. E não têm grande mediunidade ostensiva. Ou seja, os trabalhadores da última hora são essas pessoas comuns que nós encontramos no nosso dia a dia dentro da casa espírita. Porque não tem grande orador. Isso é uma caixa de banana para nós, né? Para quem está na lida, está levando a palavra, está na mesa mediúnica. Eu sempre digo, mais será cobrado aquele que mais recebe. E nós recebemos por acréscimo de misericórdia. E somos os mais cobrados, né? Então, não precisamos ter nada disso para ser trabalhador da seara do Cristo. Em momento nenhum, não tem grande mediunidade, não são capazes de reunir multidões, não. É o trabalho dentro da casa espírita, dentro da caridade. Não é nem ser espírita, né? Porque Jesus não criou religião nenhuma, ele criou um estado de religiosidade dentro de nós, né? Conheço pessoas, várias pessoas, conheço ateus, que são muito mais caridosos que os espíritas. Em outras religiões, os evangélicos, os católicos, que se adentram os evangélicos, por exemplo, amigos meus evangélicos, se adentram às Cracolândia e vão lá socorrer aqueles irmãos mais necessitados. Não importa o objetivo depois, mas o objetivo naquele momento de soerguer aquele irmão mais necessitado que nós. Isso é caridade e amor, né? Pessoas, ateus, sou ateu. Quando a pessoa fala, eu sou ateu, graças a Deus, eu já fico até feliz, porque ele não é ateu, já falou em Deus, ele está à toa, né? Então, eu sempre brinco, mas é uma verdade. Então, essas pessoas comuns têm boa vontade, têm vontade de fazer o bem, têm disposição para aprender e têm humildade, né? Humildade. Tem boa vontade, né? Vontade de se doar, de fazer o bem, às vezes não sabe como fazer isso. Então, disposição de aprender, eu vejo na nossa casa espírita, do Grupo Espírita Esperança em Cristo, no Rio de Janeiro, aqui em Irajá, né? Trabalhinho de costurinha, trabalhinho de artesanato, aquelas senhorinhas que estavam em casa sem fazer nada, se aproximam e fazem coisas maravilhosas, fantásticas. Tem vontade de fazer o bem, tem vontade de aprender coisas novas, né? São humildes de coração, né? Então, esses espíritos, eles esperaram por um longo tempo e se fortaleceram na esperança e na fé ao longo da caminhada. Porque ralaram tanto, sofreram tanto e continuam sofrendo, que alicerçaram neles essa vontade, né, de se doar por caridade
e amor, se doar ao próximo, porque já não se amam mais, porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu sempre falo isso em todos os momentos. Como podemos amar o próximo se ainda nós não nos amamos? É uma pergunta. Então essas pessoas se largam, se deixam e se doam. Tem boa vontade de fazer isso, tem vontade de fazer o bem, tem disposição de aprender. Então, esses espíritos, que somos nós, ao longo da nossa caminhada, eles permitiram, se fortaleceram na esperança e na fé. Então, eles permitiram que o amor de Jesus nascesse em seus corações e renovasse as suas vidas. Quantos exemplos, quantos casos nós vemos isso na televisão, em jornais, em Facebook, em WhatsApp, aquelas mensagens todas, pessoas que vêm ali e têm um trabalho fantástico de doação, de caridade, de amor. Então, Jesus nasceu em seus corações e renovaram as suas vidas. E aí nós nos perguntamos, Jesus nasceu onde? E quando dentro de nós? Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. E ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que na Praça de Assis entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo, incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Ali se doou de uma família rica, largou tudo e se adentrou a caridade, o amor e a doação. Então nasceu no dia que naquela Praça de Assis ele se despiu de tudo e se lançou ao mundo no trabalho de caridade, de amor e de doação. Perguntemos a Pedro sobre a natividade de Jesus, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Pedro, tu me negarás. Não, mestre. Pedro, tu me negarás. Não, mestre. Pedro, tu me negarás. E no momento, Pedro o negou 3 vezes. E foi naquele momento, quando ele viu o Cristo Jesus naquela situação difícil, foi nesse exato momento que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Nos lembramos, perguntamos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus dentro dele. E ele respondeu, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido pela intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo quando ele disse, Senhor, o que quer que eu faça? Quem não leu o livro Paulo Estevão, nós aconselhamos que é um livro, são um dos 5 livros do nosso querido Chico, que é em forma romanceada. Foi há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, renúncia e Ave Cristo. Então, no livro Paulo Estevão, relata justamente
esta mudança, né, de Saulo de Tarso, o homem rico, o tribuno, né, ali dentro do Império Romano, né, soberbo, arrogante, prepotente, perseguindo aos cristãos naquele primeiro momento, né, porque ele não conheceu o Cristo, mas ele, como tribuno, começou a perseguir todos aqueles, depois do passamento do Cristo, ele começou a seguir, a perseguir todo aquele. Então, ele nasce ali, aquele homem rude, arrogante, prepotente, vaidoso, e num determinado dia, pela estrada de Damasco, quando ele estava com a soldadesca dele, para ir prender Ananias, que era o discípulo de Jesus, e o Ananias impunha as mãos e o curava, né? E ele estava perseguindo Ananias. E na estrada de Damasco, naquele momento, no sol de meio-dia, e o livro narra isso, e narrado pelo nosso querido Emmanuel, também nosso querido Chico Xavier, que estava ali, naquele momento, né, vivenciando lá, há 2000 anos, o nosso querido Emmanuel, né, como o senador Públio Lento dos Cornélios, né, quem leu o livro há 2000 anos, né, depois ele vem como escravo, nos 50 anos depois, como escravo Nestório, né. Então, o Emmanuel narrando aquele momento crucial daquele encontro, naquele sol de meio-dia, e quando se fala, as escrituras falam, todos os livros, né, que aquele sol, a imagem de Jesus aparece naquele sol de meio-dia, muito mais radiante que o próprio sol. O cavalo dele se assusta de Saulo, ele cai no chão, a soldadesca foge com medo, desfavorida, e ele fica caído. E quando vem o Cristo, chega para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Por que me persegues? Naquele momento ele fica cego, é amparado, levado para a comunidade do Ananias, para que ele estava perseguindo. Né? E ali fica 3 anos como cego. Né? Aprendeu o ofício de tecelão e tudo. Foi se humildando, perdendo aquela arrogância, aquela empáfia, aquela prepotência daquele homem rico, né? Daquele tribuno. Né? E ali ficou naquela humildade, foi desenvolvendo, foi se humildando. 3 anos depois, Ananias impõe as mãos e fala: Jesus, na sua infinita misericórdia, permitiu que eu restabelecesse a sua visão. E restabelece. E naquele momento, foi o momento divisor de água de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. E ali ele torna-se o maior divulgador peregrino do cristianismo, do Evangelho de Jesus. Paulo de Tarso. E ele vai levando a sua mensagem ao longo do caminho. Para mim, Orlando Luiz, uma das maiores transformações do cristianismo foi aquele tribuno de Saulo para Paulo. Então, Senhor, que queres que eu faça? Era ali que estava o vaso pronto. E ele ali se entregou, né, a caridade e o amor, levando as suas palavras, sendo apedrejado, toda a vida que nós sabemos desse grande discípulo de Cristo. Perguntemos a Zaqueu, né, o cobrador de impostos, né, Jesus nasceu quando? E ele nos responderá: Jesus nasceu em meu coração quando, olhando para cima, eu vi e disse. Jesus me viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Zaqueu era o cobrador de tributos, né? De impostos. E cobrador de impostos, ninguém gosta de impostos, né? Até hoje. Então, Zaqueu, só que o Zaqueu tinha uma característica, né? Era muito peculiar. Ele arrendava áreas, naquela época o imperador, ele leiloava algumas áreas e você arrendava uma área para você usar aquela área como cobrança de pedágio, de tudo. Então, eles eram detestados, os cobradores de impostos. Só que Zaqueu, o que o Zaqueu apurava nesse rendimento dele, metade ele doava para os pobres. Ele tinha todo um trabalho assistencial. Detestado, mas o trabalho do Zaqueu era um trabalho fantástico. Então, metade daquilo que ele recebia em tributos, em impostos, né, em pedágios, ele retribuía com metade e amparava os estropiados do mundo, como Cristo fazia. Aqueles cegos, surdos, leprosos, e tinha uma casa de assistência para isso, Zaqueu. Ora, como é que o Cristo, quando chega à cidade de Zaqueu, olha para cima e vê o Zaqueu, que era pequenininho, em cima de uma árvore, fala, desças da árvore que amanhã, hoje, estarei, me convém pousar na sua casa. Estava Jesus e os seus discípulos, os 12 discípulos. E ali, como é que Jesus sabia? Que ele era o vaso pronto. Jesus sabia disso. E fica 3 dias na casa de Zaqueu. E quando, no terceiro dia, quando Cristo vai, que estava indo em direção, como era a Páscoa em Jerusalém, né? Zaqueu pergunta ao mestre, mestre, posso segui-lo? E o mestre Jesus fala, doe tudo e me sigas. Ele assim fez. Pegou metade do que tinha, continuou com as obras dele, que ele tinha de atendimento nas obras sociais, e o resto ele ficou com os familiares, e ele seguiu Jesus. No meio do caminho, ele pararam, os discípulos todos, perto de um rio, e ele pergunta assim a Mateus, o discípulo Mateus, Mateus, eu tenho que fazer algum rito, alguma coisa para mim seguir o mestre? E o Mateus fala assim, não, nós não temos rito, apenas é a mudança. E naquela época, quando você mudava a tua forma, você mudava de nome. Foi de Saulo para Paulo. E falou, nós aqui fazemos um rito. Nós convidou Tiago, você entra no rio e nós jogamos água na sua cabeça. E ali você escolhe um novo nome que você gostaria de ter. E assim foi feito. Ele ficou ali, jogaram água, e Mateus perguntou, qual o nome que você quer adotar a partir de agora como um homem novo, da sua transformação, do homem velho para o homem novo? E ele responde, eu quero me chamar Mateus. Aí ele fala, não, mas Mateus, eu não sou Mateus, isso vai criar uma confusão. Eu uso outro nome, não, mas eu gosto tanto de Mateus. Não, pô, vai outro nome. Ele falou, tá bom, Matias. E ficou Zaqueu Matias. E ele foi o 13º apóstolo do Cristo. Porque esse espírito que Zaqueu, naquela reencarnação, lá no século 10, 11, se eu não me engano, ele foi o espírito do quinto Celso, quinto Varo encarnação, quinto Celso uma outra encarnação. E esses espíritos, depois irmão Parmênio, já no século XVI, por aí. Quinto Varo, lá no século X, século VI, lá esse espírito criou a casa de benefício.
de atendimento às pessoas estropiadas do mundo. Já naquela época, esse mesmo espírito Zaqueu. Depois esse espírito reencarna mais tarde com o quinto varo, no mesmo trabalho de caridade e doação de amor com casas de atendimento. Mais tarde reencarna como irmão Parmênio, pelo século XII, XIII, no mesmo trabalho. Desencarna queimado, os aborrecentes das trevas, naquele momento, incomodados com o trabalho que vinha fazendo o irmão Parmênio, botam fogo no hospitalzinho que ele tinha. Ele tenta tirar os doentes lá de dentro e morre queimado. E mais tarde nasce esse mesmo espírito, quinto varo, quinto Celso, irmão Parmênio, nas terras do Brasil, com o nome de Adolfo, Dr. Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nosso querido Dr. Bezerra. Esse mesmo Zaqueu, que foi o 13º apóstolo de Cristo, ao longo da sua caminhada. Se questionar Joana de Cusa, onde e quando Jesus nasceu, ela nos falará. Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude com certeza e sinceridade responder: não me ensinou só isso. Ele também me ensinou a te amar. Foi então que Jesus nasceu em mim. Perguntemos a Tomé onde e quando Jesus nasceu dentro dele. E ele responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Perguntemos à mulher hemorrágica e ela nos responderá quando Jesus nasceu dentro dela. Jesus nasceu no dia em que eu toquei na orla do seu vestido. Imediatamente estancou a hemorragia. O mestre então lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Isso está em Lucas, do capítulo 8, versículo 40 a 48. Ora, dentro daquela multidão que o Cristo andava pelas ruas, os seus discípulos em seu redor, todo mundo, aquela confusão toda, eles queriam tocar em Jesus. E aquela mulher hemorroídiça que nenhum médico conseguia tirar a perda de sangue que ela tinha ao longo da vida dela. Ninguém conseguia curar ela. E ela, na sua fé, se eu tocar na veia de Jesus, eu fico curado. E no meio daquela multidão, ela se ajoelha e toca. E quando toca naquela veste, o Mestre Jesus fala: alguém me tocou. Os discípulos pensam: mas mestre, todo mundo está o tocando. E ele responde: quem me tocou me tirou a virtude. É a fé inabalável que nós temos que ter nesse Cristo de amor. Perguntemos a Lázaro e quando Jesus nasceu dentro dele. Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento compreendi finalmente quem era ele, a ressurreição e a vida. Apelamos para Dimas, o bom ladrão. Quando Jesus nasceu em ti? Jesus nasceu no topo do Calvário,
precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, Jesus me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer de todas as misérias desse mundo. Era um amor incondicional mesmo na cruz, mesmo naquele madeiro infame. Perguntemos a Judas Iscariote, onde e quando Jesus nasceu em ti? Jesus nasceu no instante que eu assistia o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos a João Batista, onde e quando Jesus nasceu? E ele nos responderá. Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória do Deus Pai. Perguntamos finalmente a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu? E ela nos responderá. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços, pela primeira vez, e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino, que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. E nós, somos trabalhadores da última hora? Temos fé e boa vontade para trabalhar? Temos esperança e muita disposição para aprender? Nós somos trabalhadores da última hora, senhores, senhoras, amigos queridos. Será que são os verdadeiros espíritas que são os trabalhadores da última hora? Ou são todos aqueles que se doam por amor e caridade? O amor incondicional ao próximo. Nós temos fé e boa vontade para trabalharmos na seara de Jesus? Temos esperança e muita disposição para aprender? São essas perguntas que nós vamos deixar para as nossas consciências, para cada um de nós. E para nós? Quando Jesus nasceu? Então deixe Jesus nascer em seu coração nesse dia. Que Ele venha nos trazer amor, paz, a nós que experimentamos viver a sua lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muita luz, muita paz, muita harmonia, muita serenidade e muito amor para todos. Que o Cristo Jesus, o amigo incondicional, permaneça nos envolvendo, nos intuindo, nos harmonizando. Imploramos, Pai amado, pelo acréscimo da sua misericórdia. Imploramos, Pai, que seu manto de amor cubra a todos nós, Senhor. Nesse momento de pandemia que o mundo chora a morte de seus entes queridos. Envolva cada irmão que se encontra em sofrimento. No leito de uma casa de dor, no leito do hospital, nas ruas, nas favelas, nas maçadas, nas penitenciárias, nos leprosários, dos asilos, nas creches. Envolva, Pai amado, esses irmãos, que somos todos nós a caminho, Senhor da luz. Envolva, Senhor, a esses políticos insanos, toque o coração de cada um deles, para que seu manto de amor possa envolver, possa ajudar a minimizar a dor do próximo, Senhor. Porque nós sabemos, pior que sejam as nossas dores,
as nossas agonias, nossas dificuldades. Nós sabemos, Pai, que o seu manto de amor nos envolve. Nós sabemos, Pai, que às vezes nos encontramos naquele túnel escuro das desilusões, das nossas dificuldades e dores. Mas sabemos que não encontramos, às vezes, saída, mas no final daquele túnel está a sua luz imensa, seus braços estendidos, abertos, nos convidar, no convite memorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Com esse convite memorável que o Cristo nos fala, nos deixa, há 2000 anos, nós humildemente vos agradecemos pela oportunidade da hora, pela oportunidade dos nossos estudos, pela paciência que todos tiveram conosco nessa noite de hoje, que possamos levar para os nossos lares, para as nossas consciências, esse Cristo Jesus que nos chama a nos doar, a trabalhar, ser esse trabalhador de última hora, não perdermos essa caminhada, Senhor. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração, e nos despeça na sua doce e meiga suave paz do seu amor. Paz e bem a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a vós, Senhor.